Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E se não estiver, vai ficar. É só uma questão de tempo, de paciência, de acreditar que Deus pode te ajudar a deixar que tudo fique bem. A reflexão que eu trouxe para vocês hoje, para dividir com vocês, eu intitulei essa reflexão como gratidão pelo seu trabalho. Abençoe o seu trabalho. Abençoe seus amigos de trabalho. Abençoe seu patrão. Não importa o tipo de trabalho que você tem, se você trabalha, o seu trabalho é formal ou informal, se você trabalha para você mesmo, ou se você trabalha para uma empresa, para um patrão, né? Para alguém que é responsável por você. É muito bom que você abençoe o seu trabalho num conjunto. Quando eu digo abençoar o trabalho, é abençoar o trabalho num conjunto, abençoar também o ambiente, as pessoas, seus amigos, seus colegas lá de trabalho e principalmente o seu patrão, né? Porque você vai trabalhando no fim do mês, ou da semana, ou da quinzena, você tem o seu dinheiro. E quando você trabalha para você mesmo, se aplica também, procura fazer o seu melhor, tá? Para agradar os seus clientes. Eu não sei a forma como você trabalha, mas o importante é que você seja alguém que esteja sempre preparado para abençoar e abençoar o seu trabalho de uma forma geral. A palavra de Deus em Provérbios, capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou repetir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você já imaginou que bênção você gostar? Uma das coisas importantes que eu quero passar para vocês é você gostar daquilo que está fazendo. Isso é algo excelente quando você está fazendo o que você gosta no seu trabalho. É chato quando a pessoa trabalha por uma imposição, por necessidade, sabe? Trabalhar por necessidade. Já vi muita gente que trabalha por necessidade e até maldiz aquilo que faz. Não faça isso. Junta essa necessidade com o amor ao que você faz, tá? Porque você será muito bem-sucedido ou sucedida. É importante tratarmos os outros com excelência. E quando se fala em trabalho, temos de considerar bem nossos companheiros de trabalho e principalmente, como eu já falei, o nosso patrão. Não é isso? Devemos sempre ser um exemplo e agradecer a Deus pelo trabalho que temos, sermos gratos. É muito importante você servir de exemplo para as pessoas. Como eu falei, seja o trabalho formal ou um trabalho informal. Alguém vai falar bem de você em algum lugar. O meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho, ou a pessoa que me serve é uma pessoa maravilhosa. Eu tenho algumas amigas e amigos que eles trabalham para eles mesmos, sabe? Mas eles procuram dar tudo de si para o bem-estar
dos clientes e das pessoas que eles servem. Isso é importante, a ponto dessas pessoas que são tratadas por essas pessoas falarem bem e ter saudade delas. Você já pensou como é que isso é importante? Tá? Eu não estou aqui como coach para dar aula de nada. Eu estou aqui para falar à luz da palavra. Provérbios, Salomão está dizendo, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você imagina? Tudo que você fizer vai ser muito bem-sucedido. Procure ser grato a Deus por aquilo que você faz. Um ajudante de sapateiro trabalhava com um patrão muito paciente. E se não fosse isto, teria sido despedido por sua incapacidade. Cada manhã que ele iniciava o trabalho, ele iniciava com blasfêmia, praguejando e amaldiçoando a sorte para ganhar o pão de cada dia. Para ele, a necessidade de trabalhar no local, no lugar onde ele estava, era um fardo. Você já imaginou uma pessoa ir para o trabalho e o local de trabalho ser um fardo para ela? Você já pensou como é que isso é horrível? A pessoa conta as horas, sem contar o que ela faz dentro do ambiente de trabalho enquanto está trabalhando. Se ela tem isso como fardo, imagina, leva esse fardo também para casa. É complicado, tá? E ele, esse ajudante sapateiro, ele era complicado e ele tinha o seu trabalho como um fardo. Logo no princípio do dia, assim que iniciava o trabalho, ele pegava os sapatos, que estavam na sua frente, que ele ia fazendo, e ele jogava de qualquer jeito, em todas as direções, às vezes contra a parede, se mostrando revoltado e bem mal-humorado. Um dia, ele aceitou a Cristo. Passou um tempo, depois que esse rapaz trabalhava como ajudante sapateiro, e ele aceitou a Cristo. E sua mente e coração começaram a refletir. A mente daquele que também foi operário, ele começou a pensar. A mente daquele que também foi operário e que abençoou com dignidade o ofício de carpintaria. Gente, eu estou falando isso aqui, não tem uma base total bíblica que Jesus trabalhou como carpinteiro. A palavra de Deus diz que ele era filho do carpinteiro, A gente não tem aquela base bíblica que ele trabalhava como carpinteiro. Ele era filho de carpinteiro. José, inclusive, José, pai de Jesus, ele fez muitos monumentos na cidade de Jerusalém, pavimentos, casas com 2 pavimentações, 3 pavimentações. Ele era um carpinteiro de mão cheia, o José. Porém, eu estou tocando no assunto de Jesus carpinteiro, por Jesus ser filho do carpinteiro, tá? Então, eu não vou entrar dentro desse espaço aí de que fala se Jesus era carpinteiro ou não era. Sei que a palavra diz que ele era filho de carpinteiro. Então, quando esse rapaz começou a imaginar que aquele que foi operário, que abençoou com dignidade o ofício de carpinteiro, ele estava pensando e refletindo justamente em Jesus. E aí, espera só, vou dar uma pausa aqui, porque eu me lembrei que uma vez fui consultado por uma dermatologista,
E essa dermatologista, ela era muito simpática, conversava bastante comigo, né? Até conversava assuntos que não tinha a ver com a profissão dela, né? Mas é uma pessoa muito simpática. Aí eu perguntei a ela por que ela tinha tamanha simpatia, além de atender muito bem os seus pacientes. Daí ela me respondeu que, como médica, ela fazia o que era necessário e mais um pouco por amar aquilo que fazia. Olha só a diferença. Essa mulher, ela ficou, como doutora no caso, ela ficou no registro para muitas pessoas que eram consultadas por ela. Todo mundo falava muito bem dela. Você já deve ter ouvido casos como esse daí, de médicos ou de profissionais que são bem falados, porque eles fazem além daquilo que é necessário. Eles amam aquilo que faz. Eles abençoam aquilo que eles fazem. Então, acaba as pessoas tecendo comentário favorável a esta pessoa. Bem, continuando, o ajudante de sapateiro começou a descobrir novos interesses depois que o ajudante de sapateiro começou a pensar de que Jesus dignificou muito a profissão que ele tinha, sabe? Ele colocou bastante dignidade, ele honrava muito aquilo que ele tinha. Então ele começou a pensar, por que se o mestre agia dessa forma? E se você quiser entender que não era só a profissão de Jesus a carpintaria, digamos, a maneira também de Jesus tratar as pessoas, de aconselhar as pessoas, de viver junto das pessoas. Isso aí cativava as pessoas de estar próximos de Jesus. Se você não quiser entender que ele valorizava tanto a profissão carpintaria, entenda que pelo menos como alguém que tratava os outros, pelo menos isso, o tratamento dele é um tratamento VIP, é um tratamento de ponta, é o tratamento que Jesus dava às pessoas, era um tratamento de ponta. Até hoje, Jesus dá esse tratamento. Conheço pessoas assim, que tratam a gente com carinho, com amor. As entidades para onde nós vamos para poder ser atendido, existem pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Existem aquelas pessoas que não são muito simpáticas, mas existem pessoas que são muito simpáticas, sabe? Então, esse ajudante de sapateiro, ele começou a ter novos interesses pelo trabalho, pela área que agora, do trabalho que ele fazia, e em vez dele trabalhar com aquele furor, era uma alegria e uma bênção quando chegava o dia e hora do trabalho. E mais, depois que ele se converteu ao cristianismo, depois que ele teve um encontro com Jesus de verdade, que ele teve uma transformação, porque eu falei do sapateiro, porque imagina se esse sapateiro era dessa forma no trabalho, imagina como esse sapateiro não era com a sua família, sabe? Porque muitas das vezes a pessoa é aquilo que está sendo no local de trabalho dentro de casa, ou às vezes até pior, né? É muito difícil ser diferente. Então, ele mudou e também quando ele ia para a igreja, até o tipo de adoração dele, sabe, para uma pessoa que praguejava, uma pessoa que amaldiçoava, até o tipo de adoração dele diferenciava dos outros que já tinham aceitado a Jesus como Salvador. A mudança foi uma mudança total. A bênção foi uma bênção completa na vida desse sapateiro.
Gente, este homem mudou até a sua aparência e sua atividade era agora diferente. Ao invés de praguejar, passava seu tempo na meditação e no louvor a Deus nosso Pai. Vamos abençoar o que nos tem sido concedido, aquilo que nós recebemos. Esse trabalho que você recebeu aí, abençoe esse trabalho. Lembre-se, o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformação para aqueles que creem em Deus. Para aqueles que creem em Deus. Procure mudar, procure ter uma vida de transformação e procure ser simpático às pessoas que estão dentro do seu ambiente de trabalho. Não seja uma pessoa antipática. Faça história. Aproveite o seu trabalho para você fazer história, sabe? Às vezes você já trabalhou em um lugar, já trabalhou em outro lugar e de repente você foi infeliz, no caso você não deu certo, não se deu muito com o tipo de trabalho, mas da agora para diante, procure fazer o que você faz com alegria, sabe? Como você estivesse fazendo para o Senhor, porque tudo seu, todos os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo que você fizer vai ser bem-sucedido. E esse sucesso, ele não vem só em forma de dinheiro no fim do mês, ou da semana, ou da quinzena, não. Esse sucesso vai vir porque você está fazendo por merecer isso na sua vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos parar de praguejar. Eu canso de ver pessoas praguejando o dinheiro de benefício, por exemplo, que ele recebe. Diz essa miséria. E aí xinga os governantes, xinga todo mundo, ele insulta todo mundo e às vezes até a família paga o pato, porque a pessoa, quando se dá mal na vida trabalhista, ele tem às vezes uma forma de levar isso para dentro de casa, para dentro do recinto de igreja, para onde ele vai. Então vamos procurar ser pessoas transformadas. Gente, eu falo muito de transformação aqui no meu canal. Eu nunca vou me cansar de falar de transformação. Transformação não é feito pela igreja. Transformação não é feito pelo seu líder pastoral. Transformação não é feito pela tua família. Transformação, ela provém de Deus para o seu coração. E ela é feita, essa transformação, ela é feita de dentro para fora. Procura abençoar os seus amigos, seus colegas. Para de estar falando mal dos seus amigos de trabalho. Quando chega em casa, você começa a falar às vezes para sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, dos outros colegas, como são lá no seu trabalho. Procura orar por eles, ajudar para que eles também sejam transformados pela visão que ele tem de você no recinto de trabalho. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a receber esse sucesso, sermos bem-sucedidos. Que Deus possa nos ajudar a ser bem-sucedidos, porque faz isso, depois você me conta o que está acontecendo na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.